Pronto, já iniciou, desembargador Joaquim. Bom dia aos colegas Edivan e Deoclésio e Luiz Francisco, aos colegas Lorena Boechat e demais presentes. Vamos dar início à sessão ordinária da segunda Câmara Criminal, a leitura da ata da semana anterior. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o desembargador Joaquim, presidente desta Câmara, desembargador Edivan, doutor Dioclésio, doutor Luiz Francisco, membro do Ministério Público, que veio colaborar com nossos trabalhos, colegas advogados. Vamos dar início à sessão com a leitura da ata de julgamento da sessão ordinária da segunda Câmara Especializada Criminal por videoconferência, realizada no dia 8 de novembro de 2023, disponibilizada no Diário de Justiça 9705, na data de 8 de novembro, e publicada no dia 9 de novembro de 2023. Até a presente data, não foi impugnada. Hoje teremos cinco sustentações orais, e passo a palavra para o desembargador Joaquim, presidente. No lugar da ata, vamos dar início à sessão com o processo número 1. Isso. 075871698-2023, Eduardo Dias da Costa. Tem advogado presente? Sim, a doutora Lorena Lorena, Boechat. pode falar, 15 minutos. Pode falar. Obrigada. Bom dia. Cumprimento ao excelentíssimo relator e presidente dessa douta Câmara Criminal, o desembargador doutor Joaquim Dias de Santana Filho, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores, cumprimento também ao representante do Ministério Público e aos demais servidores ao ato. Bom, trata-se de agravo em execução, excelência, cujo objetivo é se buscar a concessão da prisão domiciliar humanitária em favor de Eduardo Dias da Costa, em razão do mesmo ser portador de uma doença degenerativa na coluna e nos joelhos, e da impossibilidade da unidade penal proporcionar tratamento interno, bem como um tratamento fora da unidade. Inicialmente, excelências, não vou me ater a muitos detalhes, porque já está bem claro na peça do agravo, mas quanto ao quadro clínico do agravante, resumidamente, o último médico que foi levado a fazer um exame nele, inclusive arcado pela família, né, médico particular, ele colocou no laudo que são doenças crônicas, degenerativas, as alterações são definitivas e tem indicação de tratamento fisioterápico. Eu só destaquei aqui alguns termos, porque são termos técnicos e da área médica a gente não tem um pouco de conhecimento, mas só para entender qual é a situação dele. Ele possui duas doenças, uma na coluna e outra nos joelhos, que conjugados ele potencializa a ausência de mobilidade, dores constantes e parestesia. A esclerose subcondral, que é uma camada óssea espessa que se forma no osso em regiões onde a cartilagem está em degeneração. A discopatia degenerativa, que é uma condição progressiva que afeta os discos invertebrais, inclusive é uma das doenças que possibilitam aposentadoria por invalidez, por isso considerada grave. A parestesia, que são sintomas que surgem geralmente dos danos nos nervos, danos contínuos nos nervos, que pode levar à dormência, perda de sensibilidade e até a paralisia, perda de movimento e sensação. Então, tais sintomas, excelências, eles condizem com o que o reeducando vem queixando durante todos esses anos que está encarcerado, desde 2019. Inclusive, consta nos autos o relatório de anotações de enfermagem, com todas as queixas, ministrações de medicamentos paliativos, quase que diários para conter essas dores. E algo importante é que o quadro dele se agrava enquanto recluso. O grau de degeneração, ele se encontra prejudicado por conta da comparação entre duas tomografias, que está constante também na petição inicial. Uma feita em agosto de 2020 e outra, a mais recente, em março de 2023. Então, comparando os laudos, percebe-se um prejuízo, uma degradação da sua situação do quadro de saúde na penitenciária, ou seja, não há melhora, existe uma piora pela falta de tratamento médico adequado. No que se refere aos joelhos, o avanço da doença proporciona uma deformação permanente, que inclusive tem fotografia nos autos da situação dos joelhos dele, ele quase não consegue se locomover direito, e as dores são contínuas. Bem,
Segundo, sobre a impossibilidade da unidade penal fornecer tratamento eficiente e regular. O que acontece? A unidade médica da penitenciária, ela se restringe a um atendimento simples, para investigar, para administrar algum medicamento. Ela não tem como proporcionar um tratamento específico. Inclusive, tem um laudo da médica da unidade penal, tá? Em agosto de 2022, e ela esclarece, isso foi ano passado, paciente refere frequentemente dores em membros inferiores, acompanhada de parestesia, que dificulta a deambulação em suas atividades atuais. Ela descreve lá no laudo, que está em aberto, todas as vértebras que são atingidas, e ela recomenda fisioterapia analgésica e motora e uso de analgésico. É a recomendação da médica da unidade penal. E essa recomendação da fisioterapia analgésica também foi dada pelo médico, que foi analisado em março, o doutor Flávio Pinheiro, que também está o laudo está contido nos autos, tendo em vista que é uma doença crônica degenerativa, a degeneração é gradativa e constante, o que implica em dores intermitentes. Este é o quadro do agravante, excelências. Bom, da impossibilidade da unidade penal levar o reeducando para tratamento externo. Acho que isso talvez é o mais importante em relação a esse pedido. Devido à situação de saúde do reeducando, foi levado ao magistrado Acó a situação dele com pedido de prisão domiciliar para se tratar convenientemente. As 2 vezes que se levou esse pedido por essa advogada, foi negado, e, em contrapartida, o magistrado ele sempre determinou que fosse agendado uma clínica multiusos da SUS e que a penitenciária levasse o reeducando até a clínica. Toda vez que se pede, tem essa determinação. Enfim, a penitenciária, de alguma forma, agendou, sim, tá? Agendou esse tratamento e levou. Levou uma vez, levou 2 vezes, e sempre é interrompido o tratamento. Inclusive, consta nos autos a justificativa da penitenciária em relação ao primeiro pedido, falando que, devido a problemas mecânicos na viatura dessa unidade penal, o reeducando Eduardo Dias da Costa não poderá comparecer às sessões de fisioterapia determinadas no processo de execução. Ou seja, entende-se que a estrutura da unidade penal não é boa o suficiente para ter um transporte para atender sem termos, né, em todas as demandas. Então, existe a justificativa nos autos que ela não tinha condições e não levou frequentemente o reeducando ao tratamento. Enfim, a primeira vez que ele foi levado à clínica do SUS, o fisioterapeuta, ele declarou no laudo de avaliação que ele necessita de tratamento contínuo de fisioterapia. Ele declarou também em abril de 2023 que ele não estava frequentando a clínica para sessões recomendadas. Está tudo nos autos. E agora, recentemente, ele também declarou, inclusive foi constado e juntado aos autos, que ele necessita de tratamento no mínimo semanalmente a fim de auxiliar a sua locomoção. Enfim, é possível concluir, excelências, que existe uma determinação judicial do juiz de execução, só que não há o cumprimento por falta de condições da penitenciária o fazê-lo. Ademais, também, consta nos autos, recentemente eu juntei, o relatório atualizado, um prontuário da unidade penal, que consta a queixa de dores contínuas, ou seja, não existe uma melhora, só existe uma piora e uma continuidade, sem um tratamento específico. O que se torna imprescindível, nesse caso, excelências, é a observância de preceitos humanitários que permitem restabelecer a dignidade do agravante, não permitindo que a sua prisão seja convertida em verdadeira pena cruel. Ficar preso, cumprindo uma pena, sem atendimento médico específico e necessário, e a degradação da sua saúde, torna-se uma pena cruel. É uma situação semelhante à do agravante, já repercutiu, inclusive, no julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala, que resultou na condenação do Estado parte por não garantir o seu direito à vida e à integridade pessoal de uma interna, pela falta de assistência médica adequada, enquanto ela estava interna no Centro de Orientação Feminina em Guatemala. Parecido, similar com o caso que estamos em comento. Convém também trazer à análise de Vossas Excelências uma decisão da primeira Câmara especializada criminal deste Tribunal de Justiça do Piauí, que analisando o caso de saúde análogo, semelhante também, porém menos grave do que esse,
de um interno que se encontrava, inclusive, na mesma penitenciária, na regional de Bom Jesus, inclusive em sede de HC. Ele concedeu a ordem em atendimento aos ditames do Pacto São José da Costa Rica, no que se refere à vedação de tratamento cruel, desumano ou degradante, correlacionado à manutenção de uma pessoa encarcerada sem tratamento específico. Não vou me ater à decisão, mas é um paciente que se encontrava cometido por hérnia discal há mais de 3 anos, com o uso de medicamentos em necessidade de tratamento não ministrado na unidade penal. E usou-se, né, como fundamentação o princípio da dignidade da pessoa humana. Pacto São José da Costa Rica. Bem, nessa hipótese que eu mencionei, decidido pela primeira Câmara, o impetrante juntou laudos assinados tanto por médicos vinculados ao sistema penitenciário, quanto por profissional da rede pública, atestando que o paciente encontra-se acometido por hérnia discal há mais de 3 anos e necessita submeter a fisioterapia analgésica. Mesmo procedimento. Acontece que o meu cliente ele tem algo mais grave, que não é só na coluna, a situação é mais grave porque também é no joelho e está em fase degenerativa bem pior do que esse que foi beneficiado. Enfim, finalizando, Excelência, o requerente sustenta nesse pedido tão somente seu direito de acesso à saúde, em razão do quadro da doença crônica degenerativa, pois está preso por mais de 5 anos, sem tratamento adequado na penitenciária, com dores diárias. Toda vez que eu chego lá, ele queixa de dores diárias. No relatório médico da unidade existe queixa de dores diárias. E as medicações são ministradas e são muito fortes, que podem causar, inclusive, problemas secundários. E, então, considerando a situação peculiar, né, essa advogada entende que ele está cumprindo uma pena cruel, totalmente adversa aos mandamentos da nossa Constituição e dos tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. Então, tal situação vivenciada pelo reeducando se sobresume perfeitamente ao estado de coisas inconstitucional que o sistema penitenciário está inserido. Por falta de estrutura, né, situação caracterizada por violação generalizada de direitos fundamentais, atingindo certamente quando priva o direito, nesse caso, fundamental à saúde. O magistrado Acó, ele fundamentou a decisão negando, né, a prisão domiciliar humanitária, falando que a situação poderia ser contornável, porque poderia agendar, né, esse atendimento semanalmente. Já aconteceu o agendamento e não foi contornado, Excelência. O reeducando continua com dores e sem acesso ao tratamento específico. Não é só medicação que vai fazer melhorar, é o tratamento específico da fisioterapia analgésica que não é ministrado pela unidade. E também o magistrado Acó fundamentou, utilizando o parecer do Ministério Público, dizendo que ele, nessa condição, ele vem exercendo o trabalho na unidade. Sim, Excelência, ele vem exercendo atividades que lhes são impostas, mesmo com dores diárias, conforme registrado no relatório atual que eu juntei recentemente. O trabalho na unidade penal, ela é uma benesse, que é usufruído por poucas pessoas, poucos internos. Então, se não há escolha, mas há total submissão. Inclusive, tem a benesse da remissão da pena. A questão não é o fato de fazer atividade ou ficar parada, a questão é o tratamento específico para amenizar as dores, que continuarão mesmo parado ou em atividade. Dessa forma, e agora sim finalizando, em razão da demonstração da excepcionalidade da situação, haja vista que a penitenciária de Bom Jesus não pode submeter o agravante ao atendimento no SUS semanalmente, nem oferecer tratamento interno em razão da piora e também em razão, Excelência, da piora comprovada do seu quadro, conforme comparação dos laudos. Requer essa advogada que o agravante seja submetido à prisão domiciliar. A concessão, Excelências, da prisão domiciliar humanitária interno não vai retirar o caráter de cumprimento da prisão e de pena. É importante pontuar, mas permitirá, sim, seu acesso necessário, sem restrições, ao tratamento de saúde oferecido pelo SUS, com o consequente recolhimento do reeducando em sua residência e de acordo com as condições impostas por Vossas Excelências, que poderá ser acrescida, se assim entender por oportuno, por outras medidas e também por monitoramento eletrônico, se entender por adequadas. Dessa forma, é assim o que se requer, aguardando o deferimento de Vossas Excelências, e desde já agradeço pela atenção. Tenha todos um bom dia, disponível para esclarecimentos. Não. Eu digo que o condenado, o paciente aqui, foi condenado a 22 anos
e 1 mês de reclusão por estupro vulnerável. E pede a prisão domiciliar para as doenças. O que consta nos autos, constata-se não ser o caso de concessão do pedido de substituição da prisão do agravante por domiciliar, tendo em vista que a decisão apresenta fundamento adequado, eis que o agravante pode obter tratamento para o seu problema de saúde sem que lhe seja concedida a benesse, reagendando-se as sessões de fisioterapia. Conforme o laudo médico, o agravante deve obter tratamento pelo uso de analgésicos e realização de fisioterapia analgésica e motora, o que trará alívio das dores, não justificando em excepcionar a regra quanto aos requisitos necessários para o cumprimento da pena. Veja o que diz o juiz de primeiro grau. Vê-se nos receituários médicos que foi indicada a fisioterapia analgésica e motor e o uso de analgésico. Em seguida, a junta médica da unidade informou que a penitenciária do Jesus não possui profissional adequado para o tratamento. Contudo, conforme documentação juntada, o município Bom Jesus oferece, através do SUS, a referida fisioterapia analgésica. Com isso, a excepcionalidade da situação por hora não resta demonstrada, haja visto que a administração da penitenciária pode submeter o reeducando à fisioterapia do município Bom Jesus e providenciar o agendamento das sessões no órgão multifísio vinculado ao município de Bom Jesus. No caso, subexame, digo eu aqui, mostra suficiente o reagendamento das sessões, devendo ser considerado o fato que o agravante, apesar de apresentar o problema de saúde, exerce satisfatoriamente suas atividades laborais como auxiliar de serviços gerais e com o estudante no estabelecimento prisional, que ele garantiu, inclusive, a remissão da pena. Demais disso, conforme consta dos autos, um tratamento recomendado para o problema de saúde do agravante é a realização de fisioterapia analgésica e motora e o uso de analgésicos. Notadamente, apesar do agravante alegar não ser possível o estabelecimento prisional conduzi-lo ao órgão multifísico, consta dos autos que as sessões estão sendo agendadas regularmente, realizando nas sextas-feiras, além de ser comunicado ao juiz a qual ocorrer qualquer excepcionalidade, de modo que o problema havido com os agendamentos for solucionado. Página 400 e D 410. Embora o transporte dos presos para as sessões tenha sido prejudicado em decorrência de problemas mecânicos da viatura da penitenciária, o transporte foi reiniciado desde fevereiro de 2023, após reparo mecânico. Assim, o transporte dos presos às sessões está restabelecido. Ademais, conforme a determinação do juízo de origem, a penitenciária de Bom Jesus anexou informações referentes às sessões periódicas de fisioterapia do agravante por meio da remessa periódica do cronograma de sessões de fisioterapia por ele realizada, conforme se depreende do documento de ID, página 297. Cumpre repisar que, conforme disposto no artigo 117 da Lei de Execução, a prisão domiciliar é admitida somente ao penado que esteja cumprindo a reprimenda em regime aberto. No entanto, em situações excepcionais, a jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar ao penado que esteja cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado quando a cometida doença grave, desde que haja comprovação que o tratamento no ambiente seja inviável, o que não se verifica no caso no meio terminal. Eu cito aqui um julgamento da Câmara Criminal de Goiás e também do STJ, esclarecendo a PMI. Assim, não obstante o quadro clínico apresentado pelo agravante, não vislumbra gravidade do seu estado de saúde que autoriza essa medida. Em harmonia com a Procuradoria, eu voto pelo conhecimento não provimento do recurso a fim de ser mantida a decisão de primeira instância. Senador Erivan. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Delfredo Silva. Doutor Dioclésio. Ouvido o voto do eminente relator, acompanho integralmente, né, tal como proferido. Ok, concluída a votação, doutora Cris. Processo número 2, HC 0758095-2023, Érica Orchelli Uchoa da Silva Melo, juiz de Campo Maior. Palavra com o advogado presente, 15 minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador relator Joaquim Santana, excelentíssimo senhor desembargador Erivan Lopes, excelentíssimo senhor desembargador Dioclésio Souza, demais aqui presentes na sessão. Serei bastante breve, sem, contudo, perder a relevância dos argumentos aqui trazidos. Trata-se aqui de um habeas corpus que foi impetrado contra ato do excelentíssimo magistrado de primeiro grau da comarca de Campo Maior,
por decisão que indeferiu o pedido de defesa de instauração de incidente de falsidade documental. Título de esclarecimento, para situar melhor Vossas Excelências, a ação penal de origem, ela versa sobre o crime de peculato e narra a denúncia que alguns servidores do Juizado de Campo Maior, juntamente com advogados, teriam realizado sucessivos bloqueios e levantamento indevido de valores de uma empresa, utilizando-se de alvarás judiciais ideologicamente falsos. São vários réus, há várias circunstâncias, mas o que está sendo imputado especificamente à paciente Érica Rochelle é que, na condição de diretora de secretaria do juizado, ela teria confeccionado e subscrito alvarás judiciais ideologicamente falsos. Sucede que as assinaturas apostas nos alvarás, que estão descritas na denúncia, não foram subscritas e não foram confeccionadas pela paciente Érica. Inclusive, ela não reconhece as assinaturas que estão apostas e, nesse sentido, foi requerido um incidente de falsidade documental. Foi juntada, inclusive, na petição inicial, a assinatura original e a assinatura que estão apostas nos alvarás. E no mero exame visual, já é possível constatar a divergência. Nesse sentido, então, foi requerido um incidente para que fosse realizada a perícia grafotécnica, que ela pudesse comprovar de uma vez por todas sua inocência, que, portanto, não concorreu para o delito em comento. Não se está negando que houve um crime, que houve esse prejuízo para a empresa, mas o que se está dizendo é que ela não concorreu para o fato e muito menos assinou qualquer tipo de alvará judicial. O magistrado da comarca de Campo Maior indeferiu o pedido sob o fundamento de que teria um intuito meramente protelatório e que a ação penal não versaria sobre falsidade documental, mas sobre o crime de peculato. Nesse sentido, com a devida vênia, o magistrado de primeiro grau, as razões não devem prosperar, porque não tem intuito protelatório, até porque o procedimento previsto para o incidente de falsidade documental não tem o condão de suspender a marcha do processo. Então, é perfeitamente a continuidade da instrução, ao passo que seja realizada a perícia grafotécnica. Em segundo plano, também não há que se dizer que é impertinente, porque, embora a ação penal não verse sobre o crime de peculato, de falsidade documental, é verdade, mas na medida em que ela imputa, que a denúncia imputa, que a paciente assinou um alvará judicial e ela não reconhece, e uma vez realizada a perícia e comprovada que a assinatura não pertence à paciente, então não há autoria e, portanto, não há materialidade, e, portanto, não há que se falar que ela concorreu para o crime em comento. A gente sabe que, na teoria, o ônus da prova pertence ao titular da ação penal, mas que muitas vezes, na prática, esse ônus acaba recaindo para o acusado, que deve aí arcar com o ônus de comprovar a sua inocência. O momento de realização da perícia é justamente esse, na instrução, até porque na fase de inquérito, o inquérito se arrastou por vários anos, nunca foi relatado, e por ter natureza inquisitorial, não é possível que o incidente fosse realizado, que a defesa pudesse requerer essa diligência. E se não for deferido agora, irá precluir, em razão de que já se avizinha o término da instrução. Há que se considerar também, em nome do princípio do contraditório, cujo teor garante às partes o direito de efetivamente influenciar no convencimento do magistrado, há de considerar também o princípio da paridade de armas, em que garante tratamento isonômico às partes, inclusive sobre o direito de pedir diligências, inclusive o Ministério Público requeriu várias diligências durante a ação penal, inclusive solicitou a quebra de sigilo bancário de todos os réus, e a paciente foi a única em que não se identificou nenhuma irregularidade nas movimentações financeiras. Há que se considerar também o princípio da liberdade probatória, inclusive quanto aos meios de obtenção da prova, que garante, portanto, a paciente que possa comprovar de uma vez por todas a sua inocência. Então, essas são as razões que a defesa gostaria de consignar, e reitero o pedido a Vossas Excelências que concedam a ordem para que seja realizado o incidente, portanto, seja realizado a perícia documentoscópica, e com o respectivo exame grafotécnico, para que a paciente possa comprovar de uma vez por todas
que não concorreu para o crime em comento. Não se está querendo adentrar no mérito, não se está querendo trancar a ação penal, se requer unicamente que ela tenha o direito de comprovar que não concorreu para os fatos em comento. Desde já agradeço a atenção de Vossas Excelências. Tenham um bom dia a todos. Muito obrigado. Pois não. O juiz, ele entendeu de não deferir, tendo em vista que é uma faculdade dele, né? Segundo julgados de jurisprudência dos tribunais, é uma faculdade do juiz a quem cabe verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. E nesse caso aqui, ele entende que não devia ter deferido, porque, e esse aqui é mérito, ele diz que ela não é questão de assinatura, é questão dela ser responsável pelo controle dos alvarás, dos selos, dos autos processuais que deram origem a todos esses crimes, de modo que ele indeferiu por isso. E nós estamos entendendo que ele agiu corretamente, não foi excessivamente de defesa, certo? Quando ele indeferiu esse pedido, a jurisprudência dos tribunais superiores em relação a isso, não é ilegalidade, não é teratologia a decisão, de modo que eu estou de acordo com a Procuradoria, votando pela denegação da ordem. Doutor Ivan. Pois é, eu vi o esforço do advogado na sustentação oral, mas li a decisão do juiz. Ele indeferiu porque ela não está sendo acusada de falsificar a assinatura, da assinatura no alvará dela ser falsa. Ela está sendo acusada de concorrer de outro modo para as fraudes, né? Que consistiria, inclusive, na negativa de acesso do advogado da empresa à relação dos alvarás, né? Ela teria o controle dos alvarás, ela que detinha o selo. Então, essa diligência é absolutamente impertinente à instrução do processo. Por quê? Porque esse fato não está sendo imputado a ela na denúncia, na acusação. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência e voto pela denegação da ordem. Doutor Dioclésio. Doutor Dioclésio, pode falar. Não, eu estava com um probleminha aqui no áudio, mas agora resolvido. Mas eu assisti, ouvi atentamente o voto do eminente relator e acompanho integralmente. Concluída a votação, doutora Cristian. Processo número 3, habeas corpus Jailson Dias Barbosa, juiz de direito de Valença, Piauí. Doutor Ivan Lopes é o relator, HC 0761525. Palavra com o advogado presente, para se manifestar. Doutor Joaquim Rego Neto. Joaquim Rego. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente ao presidente desta segunda Câmara Criminal, desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, e em seguida passo aos cumprimentos ao relator, desembargador Ivan Lopes, e ao futuro desembargador, doutor Dioclésio. Doutor procurador, doutor Luiz Francisco, serventuários da Justiça na pessoa da doutora Cristian, demais advogados aqui presentes. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer, como anualmente fazia antes da pandemia, aos ensinamentos, independentemente de resultado. Todas as sessões em que aqui participamos, se logramos êxito, se deferido, se indeferido nosso pedido, sempre é um aprendizado, e pelo aprendizado a gente sempre tem que dizer muito obrigado. Excelências, trata-se de um habeas corpus, de um réu primário, de bons antecedentes, de 38 anos, que nunca pisou numa delegacia de polícia senão neste dia. Existe, concomitantemente a este HC, um recurso em sentido estrito destes autos, destes fatos, que estão para tratar da materialidade. Aqui a gente impetrou esta ordem, este remédio herói, para falar de que, ilegalmente, encontra-se preso este acusado das qualificações das quais acabei de citar. Trabalha no ramo de empreita de calçamento, sustentava a ex-companheira e a filha de 11 anos, e não sustenta mais, devido a estar recluso desde o dia 16 de abril do corrente ano, e que
está com sua segregação cautelar determinada sob o argumento do magistrado de primeiro grau de que, se posto em liberdade, poderia, são essas as palavras, abro aspas, poderia regressar ao lar e lá manter a soltura do imputado, possivelmente resultaria em seu regresso ao lar de convivência comum, facilitando eventual retaliação pela denúncia por elas realizadas. E aqui eu peço venha a este fundamento, Excelência. Nós estamos numa cidade de 25 mil habitantes, em trânsito intermediária, uma cidade que nós temos aqui N bairros a se morar, N casas a se morar. E não fosse malgrado tudo isso, nós temos ainda todas as cautelares do artigo 319, salvo engano, 7, possíveis de serem aplicadas ao caso. E sobre as cautelares, na pronúncia, o magistrado simplesmente faz a seguinte indagação, que as cautelares não são suficientes neste momento do processo. Mas não são suficientes porque o paciente encontra-se segregado sob a garantia da ordem pública, somente respondendo a este único delito. Garantia da ordem pública, somente um único delito. 38 anos, nunca pisou numa delegacia, Excelência. O que se pede aqui nesta ordem de habeas corpus, e aí eu não gosto muito de adentar ao mérito, porque o mérito se trata lá no RES, é que são 225 dias encarcerados, longe da família, longe da filha de 11 anos, longe do poder familiar para com esta menina que hoje está aí, passível de entrar nas festas da juventude, que é o que o preocupa. Então, não me estenderei muito. Eu peço a vossas excelências que reconheçam a ilegalidade deste argumento de que, solto, possivelmente, a sua soltura resultaria no seu regresso ao lar. Ele possui pais, ele sempre morou com os pais. Saiu da casa dos pais para morar com esta mulher, que conviveu 14 anos maritalmente com esta, convivendo numa casa ao lado da casa da sogra, que foi a vetora de todo, que é a vetora de todo o problema. Porque, pela ex-companheira, e isso eu digo porque eu conheço relatos da boca dela, que por ela ainda continuaria vivendo com o senhor Jailson Dias Barbosa. Porque, como ela diz, criar uma filha sozinha no mundo de hoje é muito difícil. Então, excelências, sem me alongar, sem mais delongas, eu peço a correção dessa gritante arbitrariedade, que é segregar alguém com fatos futuros de incerteza. Os argumentos são que possivelmente resultaria num egresso deste ao lar com possíveis retaliações sobre o caso. É assim que eu peço a ordem de habeas corpus, é assim que eu me despeço, desejando aqui um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, porque não estarei mais presente nesta Câmara este ano, somente ano que vem, se Jesus permitir. E é assim que eu peço. Muito obrigado. Palavra com o relator. Vereador Ivan. Doutora Cristo, localizou o doutor Ivan? Desembargador Ivan, estou passando mensagem aqui. Será que deu problema novamente lá?
Deve ter sido a conexão, ele... É. A conexão caiu, mas eu consegui restabelecer. E ela só caiu depois que o advogado terminou a sustentação oral. Foi, exatamente. Eu não estou Pode conseguindo falar. ligar a câmera aqui. Eu vou falar o voto aqui agora, viu? Certo. A prisão preventiva do paciente foi inicialmente justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do acusado, porquanto trata-se de delito de homicídio qualificado e tentado e lesão corporal grave, que resultou no perigo de vida, supostamente praticados no âmbito doméstico, que causaram lesões intensas nas vítimas, sogra, cunhada, esposa e acusado. Aliás, esposa do acusado. Inclusive, a idoneidade da prisão preventiva já foi reconhecida no habeas corpus 075-591867, julgada sob minha relatoria pela 2ª Câmara Especializada Criminal na sessão entre o dia 14 e 21 de agosto. Posteriormente, o acusado foi pronunciado e a prisão foi mantida nos seguintes termos, abro aspas. A despeito do pleito liberatório formulado pela defesa técnica, a medida de prisão preventiva, disse o magistrado, de 1º grau, ainda se faz necessária, vez que não houve alteração quanto aos seus requisitos, a dizer, fumus commissi delite, a prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria, e o periculum libertatis. Sobre este último, impende realçar que eventual estado de liberdade do acusado ainda provoca risco concreto à ordem pública, mormente pela periculosidade concreta demonstrada pelo agente, bem como a integridade física das vítimas, consoante previamente já fundamentado por este juiz, a soltura do imputado possivelmente restaria em seu regresso ao lar e à convivência comum, facilitando eventual retaliação pela denúncia por elas realizadas. Adicione-se a isto a gravidade abstrata, legalmente reconhecida no 313.1 do CPP e a concreta conduta praticada pelo acusado. Está, levando-se em conta que a base fática e jurídica que deu ensejo à situação prisional não foi modificada, visto que sequer foram apresentados argumentos ou fatos novos pela defesa, descabe a revogação do édito prisional nos termos do 316 do CPP, sendo este o entendimento uníssono nos tribunais pátrios. Fecho aspas. Eu digo, como se vê, a sentença de pronúncia ratificou o fundamento invocado na decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública, ressaltando a existência de modificação de circunstâncias que ensejem a mudança da medida. Segundo a orientação do STJ, a decisão de pronúncia que nega o apelo em liberdade, com referência aos mesmos fundamentos do édito prisional, repito, já referendados por esse tribunal, não pode ser interpretado como desprovida de fundamentação ou de contemporaneidade. Em face do exposto, eu, em conformidade com o parecer ministerial, estou votando pela denegação da ordem, senhor presidente. Acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Concluída a votação, doutor Joaquim, e vamos partir para o próximo 4. É o item 5 que temos sustentação, desembargador Joaquim. O 4 tem, não? Não tem. O 5. O 5 é... O 5 é a mesma pessoa, né? Do 4. Sim, mas ele vai fazer sustentação apenas HC no item 076-0028-12. Doutor, né? Fábio Danilo, Que Brito da Silva, Vitor Antônio Parnaíba. Saí com o anterior. Palavra com o advogado. Fábio Martins. Obrigado, excelências. Processo número 5. Isso, excelência. Isso. Bom dia a todos. Cumprimento a esta colenda Câmara Criminal, na pessoa do relator, desembargador Erivan Lopes, estendendo ao presidente dessa Câmara, doutor Joaquim, doutor Dioclésio. Cumprimento também o ilustre representante do Ministério Público, doutor Luiz Francisco, é um prazer conhecê-lo, não o conhecia. Doutora Christian, na qual cumprimento os demais servidores, demais advogados e todos os presentes. Excelências, aqui trata-se de um habeas corpus referente a um paciente que está sendo imputado os crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343, ou seja, tráfico de drogas, e também o artigo 16 da Lei 10.826, ou seja, posse de arma de fogo de uso restrito. Nesse sentido, excelência, aqui, nesse habeas corpus, a gente está impetrando com base em três fundamentos específicos que aqui narrarei.
O primeiro é relacionado à questão da ilegalidade do próprio flagrante. Muito embora, desembargador Joaquim, nós não estejamos nesse habeas corpus requerendo aí a questão da nulidade das provas com base na aquisição dessas próprias provas que foram levantadas pelo Ministério Público, porque o que narra a autoridade policial é que o paciente vinha chegando do seu trabalho por volta de 5h30 da tarde e for abordado pela guarnição da Polícia Militar na chegada da sua residência. Ao chegar próximo à sua residência, a Polícia Militar já estava com o corréu, né, numa outra residência, e isso que está comprovado pelo exame de corpo de delito e também pela narrativa dos dois réus, tanto na audiência de custódia quanto perante a autoridade policial, eles foram brutalmente agredidos. O que foi que aconteceu? O primeiro corréu foi brutalmente agredido, não foi encontrado nada com ele, e aí, durante essas agressões, supostas agressões realizadas pela Polícia Militar com o corréu Maurício, é que chegaram a essa questão de que provavelmente teriam drogas e armas na casa do paciente desse habeas corpus. Pois bem, a Polícia Militar foi até a residência, não tinha ninguém na casa, e tiveram a informação de que essa pessoa trabalhava, tinha um emprego e que apenas guardava drogas e armas para uma determinada pessoa conhecida por PH. Ele recebia um determinado valor para guardar drogas e armas. Bom, quando a guarnição da Polícia Militar foi ao encontro do paciente, conversar com ele, pediu para abrir a porta, o paciente se negou a abrir, e aí aconteceu as supostas agressões, que estão comprovadas, repito, pelo exame de corpo de delito, que estão anexos aos autos. Pegaram a chave da casa do rapaz, entraram na casa do rapaz, e lá é que encontraram a droga e a arma. Em que pese todas essas alegações que eu acabei de falar, de que a questão dessas provas, no entendimento deste advogado, que é também um entendimento da jurisprudência majoritária de todos os tribunais, inclusive desta Câmara Criminal, essas provas são nulas de pleno direito. E todas que decorrerem dela, né? Por óbvio, pelo princípio da árvore do fruto envenenado. Pois bem, excelências, aqui trata-se de um paciente que tem apenas 18 anos de idade, é pai de família, tem uma filha de 2 meses, possui um trabalho lícito e formal, ele tem carteira assinada. Aliás, perdeu a sua carteira assinada porque faltou mais de 30 dias, a empresa comunicou formalmente, né, a justificativa, ele não apresentou e a empresa desligou por justa causa, né, por abandono de emprego na empresa RR Construções, aqui na cidade de Luiz Correia, de onde ele trabalhava. E aí, excelências, trata-se, portanto, de um paciente que nunca foi preso nem para averiguação, certo? Não há fundada suspeita para que a Polícia Militar pudesse invadir a casa do rapaz, inclusive agredindo, né, supostamente agredindo para que pudessem adentrar, mas principalmente porque, excelências, falta o requisito fundamental da questão da prisão preventiva, que é a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a questão do perigo da liberdade. É óbvio aqui, que eu não vou entrar no mérito, porque o habeas corpus não se debate mérito, mas é claro que houve, né, a materialidade do crime está, de fato, ali manifesta no laudo de apreensão, mas, excelências, aqui é um caso sui generis, porque trata-se de uma pessoa que muito provavelmente fora coagida a guardar materiais, mas que não tem nenhum perigo, não impõe nenhum perigo à sociedade. É uma pessoa que não é envolvida com tráfico, não é envolvida com a organização criminosa. Os policiais, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, declararam que é uma pessoa que não tem envolvimento, que muito provavelmente estaria sendo coagida a fazer tais coisas, né? E que não é conhecida no mundo do crime, ou seja, nunca foi apreendido nem quando menor, não é uma pessoa que tem personalidade envolvida com determinados crimes. Portanto, excelências, a gravidade em concreto, a gente, né, não vamos fechar os olhos para a gravidade, a gente sabe sim que o estado do Piauí está vivenciando um avanço dessa criminalidade.
Porém, a gente também não pode perder de vista de que a prisão preventiva, ela deve ser a última ratio e deve ser colocada para aquelas pessoas que realmente oferecem perigo à sociedade. E não é o caso do paciente. É um rapaz novo, trabalhador, pai de família, que tem uma filha de 2 meses, que precisa ser sustentada, né? Que nós sabemos que uma criança de 2 meses, ela precisa de todo um cuidado, né? Portanto, excelências, a defesa vem com toda a humildade requerer uma chance para o paciente, tá? Porque ele, de fato, é uma pessoa que, é o que está constando nos autos, não é só o advogado que está falando, mas é o que está nos autos, não oferece nenhum risco à sociedade, não é uma pessoa perigosa e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para, pelo menos no momento, e isso, a questão da pena dele é vista em sentença, pelo menos para o momento, para resguardar as questões sociais, seriam suficientes. Por isso, excelência, desembargador Erivan, desembargador Joaquim, doutor Dioclésio, é com muita humildade que nós vimos pedir uma oportunidade para esse jovem, que só tem 18 anos, completou 19 agora, né, no mês passado, que de fato volte ao seio familiar e que pague se eventualmente cometeu algum erro, mas processado e tenha uma pena decorrente de uma sentença e não de uma medida cautelar diversa da prisão. É o que nós requeremos a vossas excelências. Obrigado pela oitiva e assim me despeço. Doutor presidente, pelo que consta do auto de prisão em flagrante, policiais estavam fazendo diligências para localizar e prender 2 outros acusados, o Maurício e o Pedro, ambos pela prática do delito de roubo no centro da cidade, Parnaíba. Ao prender o Maurício, os policiais tiveram a informação de que o paciente, aqui no caso, o João Gabriel, estava guardando em sua residência drogas e armas para o Pedro. A polícia encontrou o paciente, João Gabriel, e este tentou fugir, mas ao ser interceptado, teria confessado que guardava em sua casa drogas e armas do Pedro. Os policiais então adentraram na residência e encontraram uma carabina calibre 9mm, um carregador de pistola, um alongador de pistola e vários tabletes de maconha. O Maurício foi apreendido cocaína, crack e maconha, sendo ele e Pedro indiciados como integrantes do Comando Vermelho e suspeitos da prática de tráfico e vários roubos na região. À primeira vista, houve justa causa para ingresso no domicílio do paciente, porquanto ocorreu uma tentativa de fuga deste da interceptação policial. Também porque, após a abordagem, teria confessado que em sua residência guardava drogas e arma de fogo para Gabriel. A propósito, estou trazendo decisão do Supremo Tribunal Federal, em que ficou estabelecido que o alcance da interpretativo do inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo Supremo em análise ao recurso extraordinário 606 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, a partir exatamente das premissas da excepcionalidade e necessidade da eficácia total da garantia fundamental ter sido estabelecida na seguinte tese, abro aspas, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas, posteriores, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar e civil, penal do agente da autoridade e da nulidade dos atos praticados, fecho aspas. No caso aqui, senhores, havia fundadas razões, porquanto havia a confissão do corréu de que ele guardava drogas na casa do paciente, e o próprio paciente, depois que interceptado pela polícia, contou que de fato guardava armas e drogas para organização criminosa que integra. O fato de ter sido apreendido em poder do paciente grande quantidade de maconha, além de arma de fogo de uso restrito, e carregador, alongador de pistola, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, dos termos do 312. Quanto ao fato dele ter filho menor de 2 anos, sustentado aqui agora pelo advogado, em sessão, não há essa prova juntada aos autos de que ele é o único responsável pela guarda, ou seja, que essa criança não tem com quem ficar, né? Então, eu estou, nos termos do parecer ministerial, votando pela denegação da ordem. Eu adoto o entendimento do relator, dou a palavra ao doutor Dioclésio.
Acompanho integralmente o voto do eminente relator, senhor presidente. Concluída a votação. Eu sugiro aqui, doutor Erivan, que o senhor julgue logo o processo número 4, CHC 0759446. Pois não. Aqui, Fábio Não há Danilo sustentação Brito. oral, né? Não. Tem. Pode ler a emenda. Pronto. Então, neste caso, habeas corpus, tráfico de droga, posse irregular de arma de fogo e uso permitido. Também é o mesmo advogado, Fábio Danilo Brito Martins, em favor só que do paciente Gutenberg da Silva Mendes. Eu estou dizendo que o paciente foi inicialmente preso preventivamente em forma da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão em seu poder de droga diversa, maconha e cocaína. Esta última, de efeito mais deletério, foi apreendido também balança de precisão, arma de fogo e munições. Posteriormente, foi sentenciado e condenado, sendo-lhe negado o direito de recorrer à liberdade, uma vez que o réu permaneceu preso durante todo o processo, não havendo causa nova que justifique a liberdade. E segundo o STJ, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer quando permaneceu preso durante toda a instrução, principalmente se persistir os motivos da manutenção da ordem que eu denego em conformidade com o parecer ministerial. Acompanho o relator, doutor Dioclésio. Doutor Dioclésio Silva. Doutor Dioclésio. Doutor Dioclésio, pode votar. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Concluída a votação, doutora Cris. Processo número 6. Agora é o próximo. O de número 8, o desembargador Joaquim, que temos sustentação oral do doutor Gleuton Portela. Então, Isso. HC 075-8073. Gleuton Portela é advogado, juiz de Pitos. Palavra com o advogado. Excelentíssimo senhor desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, excelentíssimo senhor desembargador Erivan José da Silva Lopes, excelentíssimo futuro desembargador, se Deus permitir, doutor Dioclésio, consta inclusive como relator do presente habeas corpus, justíssimo procurador, doutor Luiz Francisco Ribeiro, senhora secretária, doutora Cristian. Trata-se de habeas corpus, senhor desembargador, interposto por decisão da magistrada da Quinta Vara, no sentido de negar ao ora paciente, o advogado Raimundo Batista de Oliveira Neto, uma prisão especial em sala de Estado Maior ou, na ausência, em domiciliar. Nós sabemos que tanto membros da magistratura, protegidos em si com a prerrogativa de prisão especial em sala de Estado Maior, através da lei orgânica da magistratura, assim como os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, através das respectivas leis orgânicas, assim como também os advogados regularmente inscritos, que é o advogado aqui, ora paciente, na nossa OAB do Estado do Piauí. Faz jus a essa prerrogativa de prisão especial antes do trânsito em julgado de uma eventual condenação. O crime do qual é acusado o paciente, o advogado Raimundo Neto, é datado de 9 de abril de 2022. Então, encontra-se preso, senhores desembargadores, ilustre procurador, desde a data de 3 de maio de 2022, ou seja, está preso o advogado há 1 ano, 6 meses e 26 dias. Não tem antecedentes criminal, embora a magistrada da época tenha frisado uma passagem, no sentido de que ele responderia uma medida protetiva numa justiça em Fortaleza. Só que essa ação está arquivada desde 2018. Então, esse não seria fundamento para alegar periculosidade ou algo parecido com relação ao hora paciente. E o que se discute aqui na realidade, senhores desembargadores, é o fato do advogado Raimundo Neto
encontrasse preso juntamente com presos comuns na penitenciária Irmão Guido. Esse é o ponto. Nós temos diversas decisões das duas turmas do Supremo Tribunal Federal, tudo no mesmo sentido de que, antes de transitar em julgado, em conformidade com o artigo 7º, inciso 5 do Estatuto da OAB, o advogado tem direito a ser recolhido em uma sala de estado maior ou, na sua ausência, em prisão domiciliar, embora a magistrada tenha negado porque receberam um ofício da penitenciária dizendo o seguinte, que lá possuía, o local onde ele se encontrava, não possuía grades, tinha quartos, o local era denominado módulo de trabalho, possuía ventilador, banheiro, cama, colchões e janelas. A magistrada, por analisar desse ponto de vista e levar em consideração uma decisão do ministro Celso de Mello, que dizia o seguinte, nessa decisão de um agravo regimental 19.286, ministro Celso de Mello, dizendo o seguinte, que a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e, esqueceu a magistrada, localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei 8.906 de 94, artigo 7º, inciso 5º. Essa foi a decisão do ministro Celso de Mello. A magistrada entendeu de que ele estava em comodidades condignas, então preencheria os requisitos da exigência do Estatuto da OAB, do artigo 7º, inciso 5º. Só que ela esqueceu de que ele encontrava-se juntamente com presos comuns. Essa prova, senhores desembargadores, só veio posteriormente, até mesmo a um julgamento da segunda Câmara, onde teve a desembargadora Eulália como relatora. Ela citou, inclusive, esse precedente, essa decisão. Só que, na época, a defesa não conseguiu, embora o réu dissesse, o paciente que estava com presos comuns, trabalhando na faxina na época, está entendendo? Com presos comuns, não observou esse fato. Então, quando foi no dia 22 de junho de 2023, uma comissão das prerrogativas da OAB se deslocou até a penitenciária Irmão Guido e foi acostado, senhores desembargadores, desembargador Erivan, desembargador Joaquim, desembargador Dioclésio, foi acostado esse relatório de atendimento, onde essa comissão relata que realizou vistoria no pavilhão módulo, ala 1, cela 2, que contou com a presença tanto do presidente da Comissão de Prerrogativas como dos membros, a secretária-geral, doutora Valdirene, e pelos membros da Comissão de Defesa, doutor Francisco de Assis, Ana Carolina e Delvânia, onde também se fez presente o vice-diretor da penitenciária. E na vistoria disso, o relatório de atendimento que está acostado aos presentes autos de habeas corpus. Na vistoria foi constatado que existiam 3 presos na mesma cela onde se encontrava recluso o advogado Raimundo Batista de Oliveira Neto, conforme fichas disponibilizadas pela unidade prisional. E acostamos ao presente habeas corpus as fichas que foram disponibilizadas pela unidade prisional. Dentre eles estariam o José Carlos Pacheco, que tem ensino médio incompleto, acusado de homicídio. Estaria com ele o Leonardo Gomes da Silva, com ensino fundamental incompleto, que é um motorista, respondendo a 2 ações penais. E o Regis Paulo Aguiar, com ensino fundamental completo, pelo crime de roubo majorado. Ou seja, só na cela dele estavam mais 3 presos comuns, dentre eles que sequer tinham ensino fundamental completo. A vistoria concluiu que, em conjunto com o vice-diretor, os membros da Comissão de Prerrogativas dirigiram aos alojamentos onde está recluído o interno, Raimundo Batista de Oliveira Neto, no bloco, pavilhão módulo, ala 1, cela 2, e lá foi constatado pelos membros da comissão que naquele local existiam 4 colchões, 3 ventiladores e um banheiro, sendo que o referido módulo é o pavilhão para quem trabalha na unidade prisional. O referido interno trabalha na cozinha, ou seja, da faxina na penitenciária passou a trabalhar na cozinha, juntamente com detentos presos comuns. E disse na conclusão o relatório:
Diante do exposto, com a vistoria realizada, foi constatado que o advogado Raimundo Batista de Oliveira Neto se encontra recolhido na referida instituição penal, dividindo cela com outros 3 detentos comuns sem curso superior, o que dá aso para uma eventual deturpação da prerrogativa constante do artigo 7º, inciso 5 da Lei 8.906/94, que confere sala de Estado Maior ou, na sua falta, prisão domiciliar ao causídico preso, antes de sentença transitada e julgada. Assim, diante da situação encontrada referente ao advogado Raimundo Batista de Oliveira Neto, na unidade Irmão Guido, pretende esta comissão de prerrogativa adotar as providências necessárias para que lhe seja assegurado o cumprimento das prerrogativas estatuídas no artigo 7º, inciso 5º da Lei 8.906/94, Teresina, 3 de julho de 2023. Francisco Albelar Pinheiro Prado, advogado, presidente da Comissão de Defesa. Esse relatório foi acostado. A defesa não vai discutir aqui, é um crime de homicídio, senhor desembargador. Ele será submetido futuramente a júri, isso não resta dúvida. As teses que serão levantadas em plenário, ou a legítima defesa, ou o homicídio privilegiado, serão analisadas pelo Conselho de Sentença. Se vier a ser condenado, terá direito a recurso. Se vier a ser condenado e transitar de julgado, terá que se recolher, até mesmo com preço comum, mas depois da sentença condenatória transitar em julgado. Em um julgamento recente, o desembargador o julgamento recurso, e eu invoco aqui a Vossa Excelência, um membro do Ministério Público, um membro da magistratura, que é amparado pela lei orgânica, deveria estar sendo recolhido em um ambiente desse, com presos comuns? Não, porque a lei lhe assegura essa prerrogativa de uma prisão especial em uma sala de Estado Maior. Aqui é um advogado, regularmente inscrito, pai de família, com 2 filhos menores, com um filho de 6 anos de idade, com problemas, está entendendo? Que necessita de um tratamento especializado. Foram juntar toda essa documentação. O que é que requer a defesa? Que dê essa oportunidade, que ele seja recolhido numa sala de Estado Maior, que é o direito, na ausência, em uma prisão, está entendendo? Domiciliar. E se assim não entenderes, que apliquem a esse advogado primário do antecedente, residência fixa, família constituída, aplique as medidas cautelares diversas na prisão, até mesmo monitoramento eletrônico, porque ele se apresentou à justiça, foi recolhido preso, ele não está para fugir, tem família constituída, tem residência fixa, tem trabalho, e precisa exercer essa sua advocacia de maneira virtual, mesmo que monitorada eletronicamente. Então, nesses termos, independente do fato de que forma aconteceu ou deixou de acontecer, ele será submetido a julgamento por esse crime, por esse homicídio. Mas pugna nesse momento, desembargador Dioclésio, desembargador Erivan, desembargador Joaquim, ilustre procurador, pugna nesse momento, depois de 1 ano e 6 meses, que concedam a esse réu o direito de aguardar ao menos numa sala de Estado Maior, ou em domiciliar, na ausência da sala de Estado Maior, ou aplique as medidas que entenderem necessárias e convenientes ao presente caso. É o que requer a defesa. Relator, pode falar. Palavra com o relator. Presidente dessa sessão, dessa Câmara, desembargador Joaquim, desembargador Erivan, procurador Luiz Francisco, secretária, advogado que abrilhanta essa tribuna. Inicialmente, Excelência, eu ia apenas fazer uma leitura breve aqui da ementa e algumas informações a respeito dos fatos que rodeiam, né, os fatos que circunscrevem os autos, mas eu devo fazer uma leitura mais aprofundada. Tendo em vista que as providências solicitadas, as providências que recomendaria serem tomadas depois do relatório da comissão da OAB, que esteve no presídio onde se encontra o paciente, né, o acusado, essas providências já foram tomadas e que a jurisprudência do STJ e até do nosso próprio tribunal é no sentido de que não há constrangimento ilegal, uma vez
que o acusado esteja em local apropriado, ainda que não seja em estado maior, e apenas 3 outros acusados que estariam no lugar inadequado, porque o lugar estava apropriado a uma pessoa, a um advogado, né? Posto que sem grades, né? Com todas as condições higiênicas, né? Para que ali pudesse dignamente ficar o advogado. Então, mas eu vou fazer uma leitura mais aprofundada. Habeas corpus, homicídio qualificado, paciente preso, cela especial sem grades, instalações condignas e separadas de ala dos demais detentos, constrangimento não verificado, recorrer em liberdade, reiteração de pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, na ausência de sala de Estado-Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas, como no caso. Impossível conhecimento do habeas corpus com idênticos fundamentos, eis que a matéria já fora apreciada anteriormente. Ordem conhecida em parte e denegada, conforme parecer ministerial. O relatório se encontra no sistema e vamos ao voto. Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado por Gleuton Araújo Portela, em favor de Raimundo Batista de Oliveira Neto. Da espécie, a matéria objeto do presente ORIT relaciona a prisão do paciente em suposta afronta às prerrogativas profissionais prevista no artigo 7, inciso 5 da Lei 8.906/94, Estatuto da Ordem dos Advogados, já foi objeto de apreciação quando do julgamento do habeas corpus número 075.9711-48.2022, nos seguintes termos. Quanto ao direito de prisão em sala de Estado-Maior, em razão de sua condição de advogado, tem-se que, estando o paciente segregado em local diverso dos presos comuns e em observância à salubridade do ambiente, assegurando ao advogado suas prerrogativas relativas à função, não há o que se falar em constrangimento ilegal, conforme entendimento da jurisprudência do STJ. E aqui a eminente desembargadora citou um agravo regimental no HC, no recurso de habeas corpus 157.511 do Paraná, do ministro Ribeiro Danta, quinta turma, julgada em 14/12/2021. Eu peço até vênias para não precisar fazer essa leitura, posto que já se encontra o nosso voto, mas eu vou fazer a leitura apenas da ementa desse aresto. Agravo regimental no recurso de habeas corpus, homicídio qualificado, ofensa ao princípio da colegialidade não configurado, prisão preventiva, fundamentação idônea, necessidade de garantia da ordem pública, periculosidade do agente, modus operandi, medidas cautelares diversas, inaplicabilidade, agravante advogado, sala de Estado-Maior ou prisão domiciliar, acomodação adequada e salubre, separação dos presos comuns, ausência de constrangimento ilegal, agravo desprovido. Nestas condições, consta dos autos ofício do gerente da penitenciária Irmão Guido, esclarecendo as condições, abro aspas, as condições que se encontra o interno Raimundo Batista de Oliveira Neto,
O referido interno encontra-se em cela apartada dos pavilhões, em local denominado módulo de trabalho. O local não possui grade, sendo dividido em quartos que possuem ventilador, banheiro, camas, colchões e janelas. Dessa forma, entendo que o local em que se encontra custodiado o paciente possui capacidade de acolhê-lo, respeitando as prerrogativas previstas na Lei 8.906/94, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal. Fecha aspas. Ressalta-se que tal decisão foi analisada e confirmada em sede de liminar nos autos do habeas corpus 810-119-Piauí, conforme com tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Esse HC, que foi analisado pelo tribunal, foi remetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de liminar, fora já confirmado pelo eminente ministro João Batista Moreira, desembargador convocado para o TRF-1. Desta forma, ou desta feita, o impetrante apresenta documento novo relativo. Eu venho para a nova situação. Desta feita, o paciente apresenta documento novo relativo à vistoria realizada em 22 de junho de 2023 pela Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da Unidade Prisional Irmão Guido para verificar a situação do paciente, relatando, abro aspas, deturpação da prerrogativa constante do artigo 7º, inciso 5 da Lei 8.906/94, que confere sala de Estado Maior ou, na sua falta, prisão domiciliar ao causídico preso antes de sentença transitada e julgada. Fecha aspas. No caso, é pacífico o entendimento de que a simples ausência de sala de Estado Maior não autoriza o deferimento de prisão domiciliar ao paciente, advogado, preso preventivamente, encontrando-se o preso em cela apartada dos pavilhões, em condições dignas de higiene e salubridade, inclusive com banheiro privativo, senão vejamos. Agravo regimental no recurso em habeas corpus, operação Veritas, prisão preventiva, advogados, ausência de sala de Estado Maior, segregação em espaço com condições condignas, possibilidade, agravo não conhecido, agravo não provido. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, na ausência de sala de Estado Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas. O tribunal, a COR, foi claro ao registrar que o local ao qual os agravantes foram recolhidos em decorrência do mandado de prisão preventiva está separado dos presos comuns e apresenta condições de higiene e conforto. Para rever a moldura fática delineada pela instância antecedente, seria necessário ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, agravo não provido. Aqui é um agravo regimental num recurso de habeas corpus 172.374, Goiás, relatoria do ministro Rogério Chieti Cruz, sexta turma, julgada em 27 de 3 de 2023, agora já esse ano. No mesmo sentido, entre vários precedentes da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça,
podem se destacar os seguintes: HC 149, 056, São Paulo, ministro Félix Fisch, julgado em 2010. HC número 247, 648, Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Campos Marques, julgado ainda em 2012. HC 62.867, São Paulo, ministro Laurita Vaz, julgada em 2007. HC 28.203, São Paulo, relatoria do ministro Jorge Scartesini, julgado em 2003 ainda. Na verdade, em se constatado que existe 3 presos na mesma cela onde se encontra o paciente, a irregularidade não se refere ao paciente, mas aos outros presos mantidos em cela não condizente com a sua situação prisional. Vale destacar que o magistrado singular informou no ID número 132, 49.995 para a DUAP, para que fossem tomadas as medidas necessárias para manter a individualidade do paciente, a fim de garantir sua prerrogativa de advogado. Isso porque, na análise de uma liminar, na análise da liminar desse HC, eu já tinha determinado que essa irregularidade fosse sanada. Não que o advogado não estivesse em local condigno, né, de modo a preservar as suas prerrogativas, mas que outros presos que não faziam jus a estarem individualizados em local tal como o advogado, então, esses 3 outros acusados que estariam no lugar que não lhe era reservado, que não deveria lhe ser reservado. Portanto, encontra-se o paciente advogado em cela apartada dos pavilhões, em local denominado módulo de trabalho, tal local não possui grade, sendo dividido em quartos que possuem ventilador, banheiro, camas, colchões e janela, conforme informações da autoridade apontada como coatora, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humana, não há que se falar em constrangimento ilegal em razão das instalações em que se encontra recolhido. No outro norte, a matéria relacionada à ausência de fundamentação da decisão que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, trata-se de reiteração de pedido, pois já apreciado nos autos do habeas corpus 075-23-22/75/2023, transitado em julgado no dia 7 de julho de 2023, tendo esta corte denegada a ordem por votação unânime. Colaciono a ementa, né, que peço para que a desnecessidade de sua leitura, porque já foi essa decisão foi tomada por essa Câmara, né? Mas faço a leitura tão somente da ementa. Habeas corpus, homicídio qualificado, decisão de pronúncia proferida, prisão preventiva mantida, negativa do direito de recorrer em liberdade, constrangimento ilegal inexistente, ordem negada. Assim, não merece ser conhecido o presente origem neste ponto. Esse é o entendimento da jurisprudência. Ementa, habeas corpus, tráfico de droga, negativa de autoria, revogação da prisão preventiva e fixação de medidas cautelares diversas, reiteração de pedido, conhecimento parcial e excesso de prazo no oferecimento da denúncia,
inocorrência, ausência de constrangimento ilegal. Não se conhece de habeas corpus que constitua mera reiteração de pedido anteriormente analisado por esta corte, né, por esta egrégia Corte de Justiça, nos moldes do enunciado da súmula criminal 53 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A conclusão acerca da ocorrência de excesso de prazo não resulta de simples somatório aritmético dos lapsos previstos na legislação processual penal, devendo a contagem ser analisada de forma global, à luz do princípio da razoabilidade. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, HC 1.00023.183, de relatoria desembargador Henrique Abiac Torres, Sexta Câmara Criminal, processo julgado já esse ano, 24/8/2023, publicado súmula em 24/8/2023. Sendo assim, excelências, meu dispositivo final, ante todo o exposto, com base nas razões expendidas, conheço em parte da ordem e, nesta parte, denego conforme parecer ministerial. É como voto, excelência. Eu estou vendo o seguinte, que, embora tenha sido reconhecido em momento anterior que essa prisão estava no caráter especial para esse advogado, mas o próprio relator diz aqui, constatando que existem 3 presos na mesma cela onde se encontra o paciente, a irregularidade não se refere ao paciente, eu entendo que é exatamente o contrário. Acho que é exatamente em relação a ele que é a irregularidade, porque ele é que tem direito à individualidade, né? De modo que eu acho que, no momento agora, a prisão já não é mais especial para ele. Se era, foi interrompida com essa situação aí de preso junto com ele. Eu vou entender que, com a venda do relator... Nesse ponto, nós já julgamos, analisamos a liminar, e na liminar nós encaminhamos, né, a determinação que fosse retirado esses outros 3 acusados da cela em que se encontrava o paciente. Tá certo, mas aí você vai concordar que foi corrigida a irregularidade. Foi corrigida a irregularidade. Estava irregular. E se estava irregular, e foi por isso que ele ingressou com habeas corpus, eu vou entender que ele deve ser transferido para uma sala especial, como ocorre com muitos presos aqui em Teresina, quando são formados de direito, são colocados no quartel da polícia, no corpo de bombeiro. Ele tem o mesmo direito, né? Eu vou votar pela remoção dele para uma sala especial que seja adequada ou no quartel da Polícia Militar ou no corpo de bombeiro de Teresina. Esse é o meu voto. Eu incorporo ao meu voto o entendimento de Vossa Excelência e também... Né? Doutor desembargador Erivan. Agora não entendi aí, porque o desembargador Dioclésio votou denegando a ordem. Foi. E a ilegalidade ele mandou corrigir logo na liminar, excluir os presos comuns da cela onde se encontra o paciente. Né? Vossa Excelência divergiu e deferiu a ordem para determinar a transferência dele para o Estado-Maior, para o Corpo de Bombeiro ou para o quartel da Polícia Militar. O doutor Dioclésio fez uma intervenção posterior que eu não entendi ainda. Vossa Excelência está intervindo para denegar a ordem, mantendo os termos do seu voto, entendendo que a ilegalidade foi corrigida pela liminar, ou vai acompanhar a divergência aberta pelo desembargador Joaquim? Na verdade, eu entendo que o desembargador Joaquim entendeu que haveria uma irregularidade no fato de 3 acusados se encontrarem-se juntamente com o paciente. E o habeas corpus seria nesse sentido. Eu reconheço que estavam esses 3 outros acusados no mesmo espaço do advogado, e que esse fato foi corrigido. Então,
não haveria mais o constrangimento legal. O desembargador Joaquim, ele entende que só em reconhecer que eles estavam nesse mesmo espaço, haveria esse constrangimento ilegal para deferir a ordem, não tão somente para mudar de local, e não para os outros pedidos do HC, que seria, por exemplo, prisão domiciliar, tal coisa, outras medidas, né? Entendi. Eu vou pedir venial ao desembargador Joaquim, vou votar com Vossa Excelência, deferir que no estabelecimento prisional onde se encontra o preso, seja-lhe garantida a individualidade da prisão, ou seja, sejam retirados os presos comuns, certo? Não é individualidade da prisão, que ele não tem direito à prisão individual. É que presos comuns não estejam lá na prisão, como determinou Vossa Excelência. Ou seja, concedo parcialmente a ordem nos termos da liminar concedida por Vossa Excelência. Eu mantenho o meu voto também, que é nesse mesmo sentido, Excelência. Desembargador Joaquim seria voto vencido, no caso. Eu vou manter o meu voto. Concluída a votação. Doutora Cris, qual é o processo próximo, advogado presente? Não tem mais nenhum advogado para sustentação. Vamos voltar para o sexto, né? Isso. Sexto, doutor Erivan Lopes, é o relator do HC 076-013, Joaquim Nunes da Costa, juiz de Matias Olímpio. Fala com o relator. Para o leimento. Já. A prisão preventiva foi inicialmente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas. Acusado que, supostamente, foi até a casa de sua ex-companheira, ameaçou de morte, e deferiu um golpe na face com arma de fogo que portava. Além disso, policiais apreenderam na residência dele entorpecentes e a foi sentenciado e condenado em regime inicial semiaberto, tendo sido negado o direito do acusado de recorrer à liberdade. Assim, segundo o entendimento do STJ, não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer à liberdade se permaneceu preso durante toda a persecução penal. Diante da gravidade das condutas, insuficiente e inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. A negativa do direito de recorrer à liberdade com a manutenção da prisão preventiva do paciente resultou em regime prisional mais rigoroso, no caso fechado, do que o estabelecido na condenação, qual seja o semiaberto, que evidencia um constrangimento ilegal e necessita, portanto, de transferência para o regime semiaberto. Né? Não há se falar em detração, tendo em vista que o tempo de prisão, 3 meses a ser descontado da definitiva, 6 anos de reclusão, não altera o regime inicial fixado na sentença. Estou deferindo parcialmente a ordem apenas para determinar que o paciente seja transferido para o regime semiaberto. É como eu voto, senhor presidente. De acordo com o relator, doutor Dioclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Processo número 7, tráfico de drogas, apelação criminal 080 2967 48 2022, Delegacia Regional de Oeiras, Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Erivan Lopes, relator. A palavra. O item 7 não é habeas corpus, não, excelência. É a apelação criminal. Apelação criminal, certo. É o 7. É porque o pessoal que faz o cadastramento no sistema PJE bota errado. Delegacia não é parte aqui, né? As partes aqui são outras. As partes do Ministério Público, que é o apelado, e o apelante é Eduardo Cassiano, através dos advogados Flávio Valente e outros, né? Sistema PJE, é por isso que eu digo que os dados são inconsistentes, é porque há erro na alimentação do sistema. Mas vamos lá, meu voto é o seguinte. A personalidade restou negativada sob o fundamento de que haviam informações de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência. Ocorre que não consta dos autos a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, que, aliás, nem seria compatível no presente caso. Neutralizo, portanto, a circunstância correspondente à personalidade. Sob a fração utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial desfavorável, verificando-se o magistrado, não obstante ter indicado que aplicaria o quanto de 1/4, na verdade, ele exasperou em patamar mais benéfico, 1/8.
O referido patamar é, inclusive, inferior ao reconhecido pelo Tribunal Superior, no caso, 1/6. O apelante preenche todos os requisitos legais da causa de diminuição do tráfico privilegiado, vez que não possui sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor e não provado de que este se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse a organização criminosa, fazendo-se necessário o reconhecimento da referida minorante. Embora o apelante, ao tempo da sentença, fosse tecnicamente primário, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim, mantém-se o regime mais gravoso para o cumprimento inicial. O juiz negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade por entender que subsistem os motivos, no caso, a gravidade concreta. Aliás, as razões decisórias utilizadas pelo juiz sentenciante vão de encontro ao entendimento da Corte Superior, considerando que o caminhão apreendido foi utilizado na empreitada criminosa, mantém-se o confisco do veículo. O voto é o seguinte, depois dessas considerações todas sobre a dosimetria, eu conheço do recurso, dou parcial provimento, apenas para neutralizar a circunstância judicial da personalidade do agente, reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena do réu Eduardo Cassiano para 5 anos, 2 meses e 14 dias, em regime inicial fechado, por conta ele teve várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, e 516 dias de multa, mantendo a sentença condenatória nos demais termos. Como eu voto, desembargador? De acordo com o relator. Doutor Deoclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Concluída a votação. O processo seguinte deve ser o 9, né? Isso. Doutor Deoclésio é o relator, tráfico de drogas, HC 754283, Clibiane de Souza Silva. Excelência, Não. Não tem sustentação oral, né? Não. Então, o senhor pode ler a emenda, viu? Vou fazer a leitura da emenda. Renovo meus cumprimentos a vossas excelências. Habeas corpus, decreto de prisão preventiva, suficientemente fundamentado, gravidade concreta, medidas cautelares alternativas insuficientes, condições pessoais favoráveis e relevantes. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrado pelo magistrado singular, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade da conduta. Além disso, verifica-se que estão preenchidos os requisitos descritos no artigo 313 do Código de Processo Penal, especificamente o inciso 1, pois a pena máxima prevista para o crime imputado à paciente ultrapassa 4 anos. Inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Condições favoráveis da investigada, primariedade, residência fixa, bons antecedentes e emprego garantido não implica necessariamente da liberdade da paciente, pois a prisão preventiva é recomendada por outros elementos dos autos. Ordem denegada. Como voto? Acompanho o relator, desembargador Erivan. Desembargador Erivan. Senhor presidente, eu abri aqui no habeas corpus e eu não encontrei nem o decreto de prisão preventiva, né? Não sei se não seria o caso de não conhecer, né? Tinha pedido de vista do processo. Nós temos, inclusive, eu transcrevi aqui o parte do decreto de prisão preventiva. Mas deve ter vindo de outro documento. Eu acho que foram supridos pelas informações prestadas pela autoridade policial, né? Vossa Excelência pode ir anunciando outro processo aí, postergar o julgamento desse aí mais para frente? No voto, parece que tem. Vista em mesa, viu?
Excelência anuncia o outro processo, depois a gente volta para ele. Tá? Ok. Eu também estou abrindo aqui, Excelência, para... Eu não encontrei o decreto de prisão preventiva nele, não. Então, o processo número 10, no caso do doutor Erivan, relator, Paulo Henrique de Laé Lopes Júnior, Luiz Teresina, HC 0760878. Palavra com o relator. Sim, sobre o item anterior, eu estava conferindo aqui, o item 9, eu pedi vista no processo na sessão anterior, esse processo não veio ao meu gabinete. A secretaria reinseriu em pauta sem que o processo viesse. Aqui a Ele não abertura. subiu. O processo, aqui o pedido de vista, né, na sessão ordinária e plenário virtual realizado no dia 29 de setembro a 6 de outubro. Retirado de pauta o processo em vista do desembargador Erivan. Aí, depois do pedido de vista, só vem inclusão em pauta de julgamento. Né? Não tem nem remessa para o meu gabinete. Não subiu, né, desembargador? Exatamente. Mas foi feita a tarefa correta. No É caso... o 9, É o 9. Penso eu que deve ser tá... retirado de pauta e remetido ao meu gabinete para analisar a vista. Então, retira, né? Realmente, aqui no sistema consta que pedido de vista, desembargador Erivan. Pois é, mas aí, no que diz respeito ao decreto de prisão preventiva, nós acabamos até do doutor Oliveira, né? Doutor Antônio Oliveira, o decreto. Eu transcrevi aqui no meu voto, mas realmente essa irregularidade existe, realmente o processo não foi para o gabinete do desembargador Erivan, então ele é quem ficaria, né? Se quiser votar. Não, eu vou manter a minha vista e para o processo vir para cá, porque a fundamentação apresentada tanto no decreto como no voto de Vossa Excelência é a quantidade expressiva de droga. E eu estou vendo que são 200 e poucos gramas de uma variedade e 100 de outra, né? É muito subjetivo. O processo número 10 está anunciado já, doutor. Pois eu vou fazer o julgamento do item 10. E o item 9, por gentileza, mande ao meu gabinete. Tá ok. O item 10, habeas corpus 0760878, com origem na sexta vara criminal. O impetrante é Vinícius Brito Moraes, o paciente é Paulo Henrique de Laete Lopes Júnior, eu sou o relator e o voto é o seguinte. O acusado foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 7 meses de detenção pela prática dos crimes de tráfico de droga e dano em regime inicial fechado, em razão da reincidência. Segundo o entendimento do STJ, estipulada a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, a presença de circunstância agravante da reincidência permite o estabelecimento do regime fechado para o cumprimento de pena. Portanto, não há nenhuma ilegalidade quanto à fixação do regime fechado. A prisão preventiva do paciente foi inicialmente justificada na garantia da ordem pública, tendo em vista a sua recalcitrância delitiva. Na sentença, foi negado o direito de recorrer em liberdade, por persistir os motivos em ser reluto da Constituição, em razão do custodiado ter permanecido preso durante toda a instrução. Então, eu estou em conformidade com o Ministério Público, denegando a ordem, senhor presidente. Eu acompanho o relator, doutor Delfredo. Igualmente acompanho, excelência. Processo número 11, da minha relatoria, HC 0759544, 2023, Igor Gonçalves da Silva, marca de Oeiras. Eu estou dizendo na emenda que não se fala em excesso de prazo quando o processo está sendo devidamente impulsionado. Digo que, dada a complexidade, exige a adoção de providências, justifica um trâmite mais demorado da ação. Não há excesso de prazo abusivo por a dilação do prazo enquanto se tem dos padrões de razoabilidade, tendo em vista a pluralidade de réus e a dilação do prazo requerida pela polícia para o cumprimento de diligências e investigações, bem como do Ministério Público para apresentar a denúncia, conforme a conclusão do inquérito. Eu não conheço o habeas corpus quanto à tese de extensão de benefícios concedido ao réu, pois somente o magistrado pode conceder tal extensão de início, né? Esse é o voto.
Acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutor Dioclésio. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Processo número 12. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência chamar o 12, eu consegui abrir o processo aqui, identificar o decreto prisional e vou acompanhar o voto do relator. Então, a senhora secretária pode anotar que o tribunal, unanimidade, nos termos do voto do relator... Eu já tinha votado também. Denegou a ordem. Perdão. O item 9, desembargador? 9. Certo. Vou acompanhar, eu consegui fazer a vista aqui na sessão. Tá ok. Realmente o item 9. Então, vamos agora para o processo número 12. Habeas corpus, Lorena Veras Alves, 0760738, juiz de execução penal de Teresina. Doutor Erivan, relator. Vou proferir o voto, Excelência. É o último. É o último. Isso. Nos termos do recurso extraordinário 641-320 do Rio Grande do Sul, são aceitáveis estabelecimentos que não se qualificam como colônia agrícola industrial para o cumprimento da pena em regime semiaberto, devendo o juiz avaliá-los e qualificá-los como adequados para tal regime. A paciente está cumprindo pena em estabelecimento penal que não se caracteriza como colônia agrícola, no caso a penitenciária mista Juiz Fontes de Biapina de Parnaíba. Entretanto, conforme consta do sistema CEL, que é o Sistema de Execução Unificado de Penas, a acusada encontra-se recolhida em regime semiaberto desde 22 de agosto de 2023. Por esse motivo, não é se falar em recolhimento diverso do estabelecido na sentença, porquanto é possível a utilização de estabelecimento similar para o cumprimento do regime semiaberto, desde que devidamente cumpridos os parâmetros fixados no referido precedente do Supremo. Não se constata, portanto, violação à súmula vinculante do STF. A paciente foi condenada pelos crimes do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013, combinado com o 12 da Lei 10.826/2003, sendo integrante de facção criminosa, Comando Vermelho, voltada para a prática de crime de tráfico de drogas, que agia mediante o uso de arma de fogo e tortura de pessoas, amarrando os indivíduos. Além disso, exercia papel de liderança. É válido pontuar que o crime de organização criminosa, voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, é também considerado crime hediondo nos termos do artigo 1º, parágrafo único 5º da Lei 8.072/90. Diante da gravidade e da hediondez da conduta, é inviável a concessão de progressão antecipada de regime conforme jurisprudência do STJ. Estou votando pela denegação da ordem, senhor presidente. Eu acompanho o relator, doutor Dioclésio. Igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Bom, consta que não existe mais processo, né, doutora Cris, para julgamento? É isso. Pauta encerrada. Concluída a pauta. Obrigada. Alguma observação dos colegas? Amanhã tem sessão da quinta turma? Tem amanhã. Da sexta turma? Temos. E as duas ampliações eu já tinha adiantado, desembargador Erivan. A gente ainda está buscando um convocado, só conseguimos o desembargador Sebastião. Tá bom, nós aguardamos, então. Então, concluída a votação, concluída a sessão. Então, meus cumprimentos a todos e até amanhã. Um abraço. Um abraço a todos.